Espírito. Quem sou eu para te exigir alguma coisa? Fui criado por tuas mãos. Tudo que sou provém de tuas mãos. Diga ao Senhor: quem sou eu para te dar alguma coisa? Se o que tenho vem de tuas mãos, tudo que tenho vem de tuas mãos. Cante mais uma vez: quem sou eu? Quem sou eu para te exigir alguma coisa? Fui criado por tuas mãos. Tudo que sou provém de tuas mãos. Quem sou eu para te dar alguma coisa? Se o que tenho vem de tuas mãos, tudo que tenho vem de tuas mãos. Então quero devolver minha gratidão e me entregar em adoração, pois tu és o meu tesouro, meu bem maior. Declare mais uma vez: quero devolver minha gratidão e me entregar em adoração, pois tu és o meu tesouro, meu bem maior. Levanta a tua voz. Tua, Senhor, é a honra, a grandeza e a majestade. Teu é o poder e o domínio, tudo é teu, tudo é teu. Um forte aplauso, Senhor. Vamos receber o profeta Ricardo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, boa noite, paz e justiça do reino, amém? Nós temos esse cumprimento porque cremos que nós somos da geração, somos, amados, da descendência de Abraão, e nós sabemos que Melquisedeque, rei de paz e justiça, amém? Então sempre a gente aponta o dedo, dizendo e declarando que Deus está acima de tudo e de todos, e Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer ao apóstolo Gutenberg, pastora Rosiana, nossa paternidade, amados, por permanecer firme e aceitar esse desafio de fazer este evento, de estarmos reunidos nesse tempo aqui e não abrir mão daquilo que Deus estabeleceu. Então ele aceitou isso, vamos fazer, vamos, porque com toda certeza Deus precisa fazer e Deus precisa levantar a igreja nesse momento oportuno, amém? E obviamente que quando nós aceitamos, amados, algo,
isso requer a disponibilidade do nosso coração, porque é algo de Deus. Se ele falasse que não, Deus mesmo assim ia querer que um evento como esse ocorresse, uma reunião como essa ocorresse, porque ele precisa liberar sobre a igreja, precisa liberar sobre o seu povo palavras que venha injetar a fé, venha trazer sobre a igreja o poder do seu reino, amém? Então, devemos nos alegrar esses 3 dias que estaremos aqui, para poder receber de uma forma tremenda, multiforme sabedoria de Deus, né? Através dos 5 ministérios, e isso já mostra que está reunido neste lugar um presbitério profético, e obviamente se há um presbitério formado, há uma unção liberada neste lugar, há um poder liberado nesse lugar que vai romper estruturas da sua vida, da sua casa, enfim, de todas as áreas, amém? Nós precisamos crer nisso. E agora há pouco, antes, né, ouvimos o evangelista falando aqui, o evangelista Cristiano, e algumas coisas que ele falou é o que Deus está falando, é o que Deus está ministrando. Não podemos jamais nos fechar no nosso local de reunião, é o que Deus está falando a muitos ministros, a muitas nações. Isso significa que Deus, ele está dando direção à igreja, amém? E se Deus está dando direção à igreja, é porque ele conta que façamos algo diferente nesse tempo, e ele já tem preparado isso para nós, amém? Amados, todos nós devemos entender e crer que há um paralelo no reino físico e no reino espiritual, tá certo? Então, todas as vezes que sair uma palavra de direção sobre a tua vida, você precisa compreender que há um paralelo espiritual que precisa ser liberado no físico. Então, entenda que quando for liberada uma palavra sobre a igreja, você precisa, no paralelo físico, ter uma ação, amém? E a tua ação nesse momento é de ficar indiferente, é de cruzar os braços, é de fechar os seus lábios. E isso tem um paralelo, amados. Então, você precisa dar glória a Deus, você precisa abrir teus lábios e, Senhor, eu creio, Senhor, eu recebo, Senhor, essa é a direção para a minha vida, Senhor, eu estou fechado com a tua palavra e não abro. Então você precisa, a partir deste momento, obviamente, desde o momento em que começou a ministração, o louvor, a adoração, existe um paralelo espiritual e físico. Se no momento do louvor, da adoração, você está procurando alguma coisa que não é aquilo que Deus quer que você veja, amado, você está mostrando, entendeu, uma indiferença ao mover do Espírito de Deus neste lugar, amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa se conectar ao que Deus está fazendo neste lugar, neste momento, amém? Você precisa compreender isso, Deus está fazendo algo, Deus sempre estará fazendo algo, Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus de plano, Deus é um Deus de projetos, então Ele sempre está fazendo algo. Não importa se você está parado, não importa se você está desistido, não importa se você preferiu não fazer aquilo que Ele mandou, não importa. Deus está constantemente fazendo, Deus está sempre se movendo de acordo com aquilo que Ele estabeleceu e determinou dentro do seu propósito, amém? Agora é muito importante você permitir que o teu espírito entre em movimento com aquilo que Deus quer fazer, amém? Que Deus está operando, que Deus está fazendo, amém? Aleluia! Então, quando eu falar amém, eu quero, entendeu? Que você entenda isso, você tire essa estrutura mental de que você está ali recebendo e você talvez não está entendendo o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, você não está compreendendo. Se você não estiver compreendendo, coloque a mão sobre a tua cabeça e ore, Senhor, eu preciso compreender a palavra, eu preciso entender isso, Senhor. A revelação, ela não para aqui, a revelação, ela cresce, a revelação, ela se expande, a revelação, Senhor Deus, ela se multiplica, então eu preciso. Muitas pessoas estão paradas, amados, dentro do reino, do projeto do reino, porque ela não crê que a revelação, ela é expansiva, ela não crê que a revelação se multiplica, ela não crê, é por isso que ela para, diante de tantas situações. Nós precisamos crer, amados, é tremendo quando Deus cria todas as coisas. A primeira coisa que Ele se depara com o caos, e a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E o que Deus falou, amados, Ele abriu a boca e declarou e liberou o Espírito, o poder, para que tudo aquilo que estava um caos viesse a estar em ordem. Amados, você vê que Deus, Ele não se
ele não se permite, entendeu, estar diante de um caos e o caos permanecer. Nós estamos diante, amado, de situações, de famílias, de economia, de empresas que estão em um caos por causa de uma seta maligna, por causa de algo, entendeu, que até mesmo Deus permitiu para provar a igreja. E nós estamos fazendo o quê? Estamos com a boca calada. Amados, isso é um paralelo. É um paralelo e a gente vai entender no decorrer da ministração. Então, você vê que quando Deus abre a boca para criar, ou para estabelecer a ordem na terra, amado, para estabelecer a criação, para estabelecer a luz, sai dos seus lábios o poder, sai dos seus lábios a palavra profética. A primeira palavra profética é: haja luz. Haja luz aonde? Em meio ao caos, em meio à situação vazia, em meio à escuridão. Então a primeira palavra profética que flui é: haja luz. Amados, não podemos jamais nos acostumar, não podemos jamais deixar que o caos venha sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a família, sobre a empresa, amado, e você permitir que esse caos te domine. Você olha as nações, elas estão dominadas, amados, dominadas por um medo, dominadas, entendeu, por uma neurose. Não estamos dizendo que o fato não é fato, ele é e ele é real. Porque isso a gente tem visto, amados, dezenas, centenas de pessoas que perderam a vida. Mas nós não podemos jamais permitir que isso roube a nossa vida. Se Deus permitiu que você estivesse aqui respirando, como agora há pouco um testemunho de milagre, se Deus permitiu que aquela pessoa acordasse de um coma, é para que ela venha abrir a boca e declarar as maravilhas de Deus. Então, se Deus permaneceu que você estivesse aqui, ou esteja aqui nesses dias, é para que você possa glorificar o nome dEle, é para que você possa elevar o nível de adoração, porque enquanto todo mundo estiver no meio de um caos, no meio de uma crise, você estará adorando ao Senhor, você estará glorificando a Deus, você estará exaltando. Você entende, amado? Saia disso, saia dessa seta que Satanás colocou. Satanás, ele conseguiu, amado, roubar, sequestrar 6 meses de um ano. 6 meses de um ano, amados. Nós precisamos, como uma igreja que entende o número 7, se levantar e começar a trazer sobre. É isso. Nós precisamos nos levantar. Esse é o tempo, esse é o momento que Deus espera que nós... Então, esse congresso ele não veio atrasado, amado. Esse momento ele não veio fora de uma agenda. Esse momento ele veio em um momento oportuno. E nós que estamos aqui são esses valentes que Deus quer levantar para romper o cativeiro, para romper o ciclo que Satanás colocou. Você entende? Então não sente aqui como se fosse mais uma reunião. Isso aqui eu sempre digo que é uma capacitação, é um treinamento. Porque quando nós sairmos daqui, iremos para nossas cidades, iremos para os demais lugares, mas iremos como? Debaixo de um espírito de medo, debaixo de um espírito de terror. De maneira alguma, nós precisamos nos levantar com ousadia, liberar a palavra que já está em nós, a mesma palavra que Deus liberou na criação. Haja luz, haja ordem, haja. Nós precisamos crer nisso, amados. Nós precisamos crer, amém? Aleluia. E eu vou dizer, esse é um tempo muito importante. Este mês, esse período, é algo, Deus está mostrando os desenhos dele, e nós não podemos ficar indiferentes, amados. Nós precisamos entender como Deus trabalha com os seus desenhos. E eu vou falar, viver fora dos desenhos de Deus é derrota. Viver fora dos desenhos de Deus é perca. Viver fora do que Deus tem para nós, com toda certeza é ruína, amados. Nós precisamos viver os planos, os desenhos de Deus, porque são perfeitos. Porque são perfeitos, amados. Quando nós estamos dentro do que Deus estabeleceu, dos desenhos de Deus, só há vitória, só há conquista. Se há vitória porque tem guerra, se há conquista porque tem batalha, nós precisamos entender, mas há vitória, há conquista. Não interessa o tamanho da guerra, não interessa o tamanho da batalha, não interessa. Há uma vitória que Deus tem para nós, amém? Nós precisamos entender. Eu preciso trazer aqui rapidamente um cronograma. Outubro de 2017, Deus trouxe naquele período de outubro de 2017, uma palavra que mostrava um ciclo profético sobre as nações da terra, sobre o Brasil. E ali entendíamos
vimos a ação de Deus, de que Deus estava movendo algumas coisas para dar início a um novo ciclo. Então a palavra profética naquele ano foi liberada com uma intensidade muito grande, amados. Com uma intensidade muito grande. Teve pessoas que receberam. Depois de 3 anos, eu pergunto, o que você fez com essa palavra? Como está a tua vida depois desses 3 anos? Em outubro de 2018, Deus falou sobre o extraordinário. Manaus viveu o extraordinário. A Casa Paterna MAP viveu o extraordinário. Coisas que nunca no cálculo humano, nunca na nossa própria força e entendimento iríamos alcançar. Mas o extraordinário de Deus visitou. E eu digo, não é somente a Casa Paterna MAP, era todos aqueles que entendem os desenhos de Deus. Por isso que é importante, porque Deus traz, entendeu, a palavra profética, porque Deus reúne um presbitério de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de mestres e de pastores, para que esses possam trazer sobre a igreja os desenhos. E nós precisamos, mais do que nunca, entender o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo nesses dias, o que Deus está liberando nesses dias é exatamente coisas extraordinárias que vai acontecer nos próximos meses. E eu tenho dito que Satanás ele não vai lograr, Satanás ele não vai manter esses 2 meses, esses 6 meses cativo. Não, tudo será em dobro. Tudo. Nós entendemos que o número 2020, ele mostra dupla honra. Coloca na Bíblia, sempre onde está, 20, capítulo 20, versículo 20. Você vai ver que Deus sempre tem o dobro. Deus sempre tem uma honra dupla nos versículos. Pode ir lá, vê lá, confira. Então Satanás ele não vai conseguir paralisar, roubar, manter esses 6 meses que passaram cativos, não. Deus irá nos dar em dobro. Nesses meses, nesses próximos meses, Deus nos dará em dobro tudo aquilo que foi paralisado nesses últimos 6 meses. Mas nós precisamos entender os desenhos proféticos. E Deus falou isso em 2018, que seria um ano extraordinário. E foi um ano extraordinário. Foi um ano tremendo. Coisas maravilhosas, poderosas aconteceram. Em outubro de 2019. Ninguém imaginava, ninguém cogitava que essa seta maligna viria. E a direção foi que haveria um tempo de evangelismo com poder. Não é um evangelismo religioso. Quando Deus liberou a direção de que, em outubro de 2019, que deveríamos nos preparar para o início de 2020, que era necessário um evangelismo com poder, com uma manifestação de grande poder do reino de Deus. 2020 equivale a 5.780, equivale à letra P, e a letra P representa uma boca aberta, amados. E o que está acontecendo com a igreja hoje? Boca fechada, amarrada. Você está entendendo os desenhos? Você está compreendendo? Deus falou em outubro de 2019 que era para se preparar para que houvesse um evangelismo com poder. E o único evangelismo com poder, amados, é o evangelismo com a consciência do reino. Não é o evangelismo religioso. Você entende? Mas, amados, nós deixamos essas coisas passarem. Nós deixamos. E a gente colhe, amados, exatamente isso. A nossa incredulidade no que Deus fala. Talvez você seja incrédulo a uma palavra profética. Talvez você já se frustrou com pessoas. Mas entenda algo, amados. A palavra de Deus, ela se cumpre. Não tem a ver com o profeta. Quando a palavra de Deus, é Ele quem vai manter na sua vida. É Ele quem vai fazer o executar. É claro que tem a sua parte. Mas é Ele. Mas a partir do momento que você desacredita em uma palavra, Deus não pode mais agir. Porque a ferramenta, ao qual Ele iria usar, desistiu. Parou. Deixou de caminhar conforme Deus estabeleceu. Você entende? Então, outubro de 2019, Deus falou e começou a falar constantemente, não somente em outubro. Sempre Deus nos dava uma palavra em outubro, em tabernáculo, porque nós sabemos que essa é uma festa profética. Então Deus,
ele faz questão em tabernáculo, em trazer sobre a terra uma direção. Porque é essa festa ao qual nós devemos, como igreja do reino, como filhos do reino, ansiar, trabalhar para que ela seja efetiva nas nossas vidas. Você compreende? Então, Deus não falou somente em outubro de 2019. E aí ele foi falando em dezembro. Foi falando em novembro. Em novembro ele falou sobre alinhamento. Olha só, amados. Quando a nossa fé não está alinhada, imagina, Deus estava preparando tudo. Ele falou que nós deveríamos nos preparar para um evangelismo com poder. Ele falou que era para a gente começar a alinhar algumas coisas na nossa vida. Amados, primeiro noticiário que se deu nas mídias, o que aconteceu? Mostrou que a metade ou a maior parte da igreja não tinha uma fé alinhada. Não tinha uma fé verdadeira. Não estava preparado para tal coisa. Quando você está alinhado, você está focado, teus olhos estão direcionados. Você sabe que você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, você não pode se desviar. Você precisa ter os olhos alinhados ao que Deus disse, ao que Deus falou. Então, durante muitos anos, Deus fala. Não é, amados, Deus não está calado. Deus, ele fala. Deus está falando. Constantemente, Deus está falando. São os nossos ouvidos que não estão acostumados com a voz de Deus. O nosso espírito que não é acostumado ou não é sensível, amados, ao Espírito de Deus. Porque criamos estruturas. Como foi falado, às vezes falamos que somos do reino, mas temos uma estrutura religiosa. Participamos da reunião de uma maneira religiosa. Oramos de uma maneira religiosa. Adoramos de uma maneira religiosa. Mas nós falamos que somos agentes do reino. Somos sementes do reino, mas com uma estrutura religiosa. A revelação do reino, ela pode até vir, mas se a estrutura for religiosa, ela não pode permanecer. O vinho novo, ele não permanece em odre velho. Você entende? Então a revelação até vem, e nós precisamos dessa palavra. A palavra do reino é uma palavra profética, é uma palavra revelada, amados. E nós precisamos dessa palavra para nos libertar de tantos cativeiros. Mas se a estrutura que tiver, ela for comprometida com a religião, não permanece. Você entende? Em dezembro de 2019, Deus deu uma direção, princípio da ordem na área financeira. Ninguém sabia que iria ter um caos. Ninguém. Você entende? Deus deu uma direção, princípio da ordem na área financeira. E começamos a construir, começamos a trabalhar diante de todas as direções, amados. Nós não sabíamos o que iria acontecer adiante. Nós nem imaginávamos o que estava para vir. Mas, amados, Deus sempre vai antecipar os seus para estarem à frente dos seus inimigos. Você entende? Deus sempre. Você está recebendo uma palavra que está te preparando para o adiante. Deus, ele não chega atrasado. Deus, ele sempre vai te dar uma palavra que vai te conduzir adiante, à frente dos teus inimigos. Se você é pego de surpresa, é porque você não está conectado com Deus, você não está conectado com a direção de Deus para a sua vida. Então, em janeiro, já em 2020, janeiro 2020, Deus nos deu uma palavra, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se possa achar. Amados, nós não sabíamos que viria um decreto, iria fechar os locais de reunião, aonde muitas pessoas seriam tomadas pelo Espírito, muitas pessoas viriam, pessoas próximas morrendo, e os lugares que elas iriam correr era para onde? Para os locais de reunião, mas estavam fechados. Buscai o Senhor enquanto se possa achar. Você entende, amado? Nós devemos entender que esse é o tempo de buscar ao Senhor, não é amanhã, não é na semana que vem, é esse o momento da gente colocar a nossa mente, colocar, entendeu, todos os nossos sentidos para compreender o que Deus está falando, todos os nossos sentidos espirituais, porque se nós temos, entendeu, o tato, o paladar, entendeu, tudo isso, no mundo espiritual também equivale. O que você está sentindo? Como você está tocando no mundo do Espírito? Como você está olhando no mundo do Espírito? Todos esses sentidos têm um paralelo com o espiritual.
como você está no mundo do Espírito. Então Deus direcionou em janeiro, buscai ao Senhor enquanto se possa achar. E obviamente nós temos uma escola, como vocês têm uma escola aqui pela manhã, e na escola começamos a trabalhar esse módulo. Cada palavra era um módulo, preparando as pessoas para o quê? Ninguém sabia. Até porque Deus, Ele mostra, amados, em fase. Ele vai mostrar o todo, mas também Ele mostra em fase, para provar se nós estamos debaixo de uma direção da obediência dEle. Tem pessoas que só obedecem quando conseguem ver o todo. Tem pessoas que não conseguem mergulhar na direção de Deus e ver assim, ó, desce por quê? Por que eu tenho que descer? Por que eu tenho que fazer isso? Mas se a direção é desce. Se a direção é desce a casa do oleiro, desce a casa do oleiro. Você está entendendo? Não interessa o quanto de palavra você conhece, não interessa, entendeu? O nível que você está. Se Deus falar desce. Isso sem questionar. Você está entendendo? Então, a gente quer obedecer quando a gente tem todo o desenho. Mas às vezes Deus não vai dar todo o desenho. Deus ele vai mostrar em fases para provar o nosso coração, para testar o nosso coração, para ver o quanto nós estamos determinados a nos entregar a Ele. Agora eu pergunto, quantas vezes Deus te mostrou uma primeira etapa e você não mergulhou? E outras pessoas passaram na tua frente, porque decidiram exercer uma fé maior do que a sua. Quantas pessoas? Aí você fica reclamando da sua vida, você fica reclamando do nível de trabalho que você tem, você fica reclamando disso e daquilo. Pessoas passaram na tua frente, porque elas tiveram uma inteligência espiritual, uma sabedoria espiritual, para fazer aquilo que o teu natural não quis submeter. Você entende? Porque se você se move no natural, pior ainda. O teu natural sempre vai buscar justificativa. O teu natural sempre vai colocar obstáculos. Entende isso? Vai colocar. Quantas pessoas não acharam maravilhoso esse período? 6 meses de férias. Eu já queria me desviar, então vou me desviar por 6 meses. Talvez quando passar isso daí eu volte. Você entende? Então teve pessoas que aproveitou para tirar umas férias de 6 meses. Amados, nós precisamos compreender. Em fevereiro 2020, Deus deu Isaías 35:3. Fortalecei as mãos frouxas. Tinha saído já na mídia, mas não sabíamos a proporção de tudo isso. Não entendíamos. E Deus deu essa palavra. E por várias ministrações veio, se preparem para os desertos, se preparem para os desertos, se preparem para os desafios. E essa foi a palavra, Isaías 35:3, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais, Deus guardará, Deus retribuirá, Ele vem e vos salvará. Amados, nenhuma palavra de Deus é fora do seu tempo, nenhuma. Nós não imaginávamos. Quando foi no dia 20/2, começou a sair os decretos em alguns lugares. Começou a se espalhar. Só que nós já estávamos determinados em nosso coração que nada iria impedir a nossa adoração a Deus. Nada iria impedir de continuarmos fazendo aquilo que deveríamos fazer. De maneira alguma, amados, levando a igreja a se rebelar, mas gerando uma fé madura, uma fé que está preparada para guerrear, amados. Porque virão outras situações, virão outras. E o quanto nós, enquanto igreja, estamos preparados. Você lembra, talvez, não sei, aqui no Rio de Janeiro, mas no Amazonas, quando se fecharam os locais de reunião, a igreja estava do lado de fora, se ajoelhando, orando. O que fizeram antes? Por que fizeram só naquele momento? Porque nesse momento em que Deus tinha falado para nós, de dezembro a fevereiro, sabe o que fizemos? Começamos a intensificar a adoração profética no local. Todos os projetos, tire um tempo de oração antes da reunião. Pode tirar, porque não sei. E outra coisa, todos vamos sair para começar a fazer o evangelismo. Vamos visitar casas, vamos alcançar pessoas, vamos levar a palavra. Ninguém sabia mais do que ia acontecer. Ninguém. Quando veio o decreto, amados, todos nós da Casa Paterna Mapa estávamos com a consciência tranquila. Porque fizemos tudo antes de fechar. E
Enquanto o povo estava no desespero, nós permanecíamos em reunião, reunindo, visitando, fazendo as coisas. Obviamente, com todos os cuidados necessários. Obviamente. Mas Deus operou. E Deus mandou dar um decreto. Todos que não têm fé para passar esse período, vão para suas casas. E os que têm fé, permaneçam, porque haverá reunião. Amados, incrível. Alguns que foram para casa, pegaram o vírus. E todos que permaneceram no local, nenhum pegou o vírus. Ninguém. Não temos notícia de que alguém que estava reunido ficou doente. E eu disse assim, olha, vão, porque essa missão é minha. Se eu pegar e morrer, é porque Deus estabeleceu para que eu pudesse, entendeu? Viver essa palavra, esse decreto. Então Deus falou que eu não vou parar. Ele me chamou para isso. Se tiver que acontecer, será comigo. E se vocês têm fé, tranquilo. Amados, todos aqueles que nos acompanharam, ninguém. Você entende? No meio de todos, amados, família, isso, ninguém. Mas algumas pessoas que optaram, entendeu, ir para suas casas, elas pegaram. Incrível. Estavam fechadas dentro de casa. Não saíam para nada. E pegaram o vírus. O medo é a maior ferramenta do inimigo. O medo, ele paralisa. Por várias vezes, a polícia passava, fechava, entendeu, um bar, e passava e via, e tranquilo. Senhor, nós vamos ser fiéis naquilo que tu mandou. E isso é o que Deus direcionou para nós. E nós fomos vistos como loucos. Tivemos batismo na quarentena. Vocês acreditam? Esse cara é louco. Tivemos batismo na quarentena. Tivemos todas as atividades do ministério. Sempre um comando. Vá quem tem fé. Quem não tem, fica em casa. Fica em casa. Porque a gente não pode, amados, jamais criticar a fé de outra pessoa. Você entende? Cada um vai responder pela sua fé. Mas é importante quando a nossa fé agrada a Deus. É importante quando a nossa fé agrada a Deus. Você está entendendo? Passou a quarentena. Todos vivos. Todos bem. Não tivemos que visitar ninguém no hospital. Ninguém ficou doente. Você está entendendo, amados? Isso é Deus. Então nós precisamos compreender o que Deus está falando, porque a gente não sabe o que está lá, o que o inimigo está preparando para nós. Mas nós precisamos mergulhar na palavra. Amém? E o mais interessante, dia 20/2 veio o decreto sobre Amazonas. Fevereiro, mês de Adar. Você sabe que há um desenho profético nesse período. Você sabe que Satanás usou Ramã para matar o povo de Deus. Você sabe que houve um levante para que houvesse um homicídio em massa. O terror veio sobre o povo de Deus. E qual foi a direção? Jejum. Você poderia não estar aqui, mas você deveria estar adorando, louvando, jejuando na sua casa, se conectando. Deus entregou uma ferramenta poderosa. Você que está nos assistindo por um dispositivo tão pequeno aí, você está usando aí, entendeu? Algo, uma televisão, enfim, sua televisão, smart, você está ouvindo isso. Então era para você estar nutrindo a sua fé, era para hoje você estar nutrindo a sua fé. Não houve um despreparo da parte de Deus, não houve. Mas houve um despreparo nosso enquanto igreja. Nós abrimos o canal da Globo, mas não conseguimos acessar as páginas, os conteúdos que era ministrado. Quantas palavras boas que o apóstolo lançou pelas mídias, continua lançando. Então, Deus, ele não calou. Deus, ele continuou falando. Ele continuou falando pela mídia. Você entende? Ele continuou adentrando nas casas. Ele continuou falando, mas as pessoas elas estavam acuadas, as pessoas estavam com medo. Então, elas preferiam assistir a Globo para saber quem ia morrer no dia seguinte. Elas preferiam assistir uma emissora, entendeu? Para saber o que aconteceria no dia seguinte. A vida delas não estava na mão de Deus. A vida delas estava na emissora. Estava, entendeu? Naquilo que o inimigo poderia trazer enquanto desenho. Nós precisamos compreender, amados, que há um paralelo e nós precisamos compreender tudo isso. Estamos
praticamente saindo. Ah, é só uma doença. Não, precisamos entender, precisamos pagar um preço, precisamos mergulhar no reino do Espírito para entender o que essa pandemia significou. Nós não podemos deixar de lado, porque outras, talvez piores, venham. E como vai ser a nossa postura enquanto igreja? Qual será a nossa decisão enquanto filhos de Deus? Será temer a morte? Amados, quem teme a morte não está preparado. Primeira coisa, se é essa a vontade de Deus, pronto, ninguém pode ir contra a vontade de Deus. E se você decidiu isso no teu coração, no teu espírito, Senhor, eu vou continuar minha vida, eu vou produzir, eu vou fazer. Eu preciso, a minha vida está na tua mão. Você compreende, amado? Então nós precisamos compreender e entender. E no dia 23, 22, 23, 24, ali profeticamente, era o período de jejum da Esther. O que a igreja estava fazendo? Estava com medo. Não conseguia nada. Mas Deus já havia preparado tudo para nós entendermos esses desenhos, amados. Amém? Amém? Então nós precisamos entender isso. A ver quando você vê, um profeta vai ministrar, um profeta está pregando ali. O que você quer? Você quer uma palavra, sim ou não? Você quer uma palavra? Amados. Você, Senhor, fala comigo. E existe uma palavra individual. Existe uma palavra profética para você individualmente. Deus entendeu? Tem. Como já falou várias vezes. A questão, amado, o que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos produzindo diante da palavra que já foi nos entregue? Você entende? E eu digo, independente da palavra que já foi entregue para você, para que você se mova nela, porque essa palavra ela tem um poder, mas você não quer viver, você não quer exercer isso, você não quer, amado, estabelecer isso, sabe o que acontece? Existe uma palavra profética muito maior do que a palavra que foi lhe entregue individualmente. Deus entrega uma palavra profética individual para você, mas existe uma palavra muito maior, amados. Em Gênesis, quando Deus fala, dominai e governai, eu pergunto, essa é uma palavra individual? É uma palavra profética individual? É para um indivíduo? Não. É para todos aqueles que creem. Então, amados, nós precisamos entender que quando alguém recebe uma palavra profética e não se move, a gente não tem que estar esperando. A gente tem que se mover naquela palavra que já está estabelecida como princípio. Dominai e governai. Você entende? Então existe uma palavra muito maior. Eu nunca recebi uma palavra profética. Está aí, dominai e governai. Você entende? Essa é uma palavra e que não vai mudar. Foi estabelecida. É uma palavra de ação. Assim como a palavra de ação, haja luz constantemente. Isso vai estar independente das trevas, independente de quanto possa estar terrivelmente, entendeu? Embaraçada a sua vida. A palavra haja luz, ela é constante, ela não para, ela não deixa de ser. Você entende? Porque ela está estabelecida para ser eternamente. Haja luz. E isso foi estabelecido. Da mesma forma, governai, dominai. Ela foi estabelecida. Deus criou, amados seus filhos, para governar e dominar. Independente se um ou outro não quer. Independente. Mas isso é. Você está aí compreendendo? Então, às vezes, a gente está muito ansioso para receber uma palavra profética. Então, estamos muito ansiosos para querer que um profeta fale acerca da nossa vida. Você entende? E isso pode até ocorrer. Isso pode até acontecer com você. Um profeta vir aqui e liberar uma palavra sobre você, como já liberou, amado. Como já liberou. Você entende? Só que Deus, ele não pode esperar por você. É por isso que ele já liberou esta palavra. Entendeu? Operante, continuamente, independente da tua geração, dos teus pais que não fizeram, de você, os seus filhos. Essa palavra ela está lá, ela é constante, já está estabelecida. Você entende? Mas Deus, para ajudar a sua igreja, ele libera palavras individuais. Ele libera uma palavra sobre você, ele libera uma palavra sobre o teu casamento, ele libera uma palavra sobre teus filhos. Ele libera para que você se torne uma ferramenta, para facilitar algumas coisas na tua vida, amém? E isso, nós precisamos compreender. Em Daniel 9, mostra lá a história interessante, né? Daqueles jovens que estão ali. E você vê que aqueles jovens, eles estão preparados. Eles foram preparados, né, para assumir atividades públicas. Então, eles começam
a desenvolver aquilo. Só que existia uma capacidade muito maior. Existia uma palavra muito maior do que a capacidade. Então, o que tinha sobre eles? Inteligência, sabedoria e a capacidade de interpretar sonhos. Você entende? Nós precisamos compreender o quê? Que Deus, Ele sempre vai liberar sobre a tua vida ferramentas para que você possa ir muito mais além. Muito mais além. Você entende? E Ele se tornar esse referencial. Senhor, eu não sei fazer. Senhor, eu estou aqui nesse emprego, não sei. Amados, Deus já liberou sobre você essa capacidade. Deus liberou sobre a tua vida, sobre a empresa que está nas tuas mãos. Qual é a palavra que está retida na estrutura religiosa que você carrega? Eu vou dizer, você vai dar conta desta palavra que já foi liberada sobre você. Porque quando Deus liberou, porque você pediu, você orou, Deus fala comigo, Deus me dá uma direção. E Ele liberou uma palavra. Ele liberou uma palavra. Você vai dar conta desta palavra. Você entende? Toda a palavra de Deus é preciosa, nenhuma delas se perde. Nenhuma delas. Então entenda bem isso. Quando uma palavra é liberada sobre você, você precisa gerar no teu espírito temor. Você precisa receber essa palavra com o pesar. Não é com alegria. Ah, um profeta falou comigo. Ah, um profeta profetizou sobre a minha vida. Muito mais do que alegria, isso deveria trazer um peso sobre o teu espírito, porque isso é uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade. Amém? Então nós precisamos compreender, amados, tudo isso. E você vê que Daniel, ele começa a mergulhar. Ele não só se retém ali aos serviços públicos, né, às atividades administrativas daquele reino. Ele começa a discernir, opa, esse ciclo precisa fechar. Um ciclo se abriu de assolação da nossa nação. Se abriu. Deus permitiu que isso acontecesse. Estamos aqui cativos. Estamos aqui presos. Estamos aqui nesse cativeiro. O ciclo se abriu. Mas eu preciso buscar fechar esse ciclo. Você entende? Se algo terrível aconteceu na sua vida, se abriu, se um período, se um tempo, né, de coisas ruins começaram a acontecer na sua vida, então se levante. Comece a pagar o preço para que esse ciclo se feche. Você entende? Ah, meu casamento, as minhas finanças, isso e aquilo, meu ministério. Se algo veio sobre a sua vida, entenda que é você que precisa se levantar para pagar um preço. Eu vou fechar esse ciclo. Eu preciso sair desta rota, deste ciclo. Eu preciso fechar. Então você vê que Daniel, amados, começa a mergulhar para entender. E o que é que ele busca? Ele busca os livros proféticos. Ele busca os desenhos proféticos. E ele começa a buscar ali, entendeu? A direção que Deus tinha falado. E ele viu que Deus havia falado pela boca do profeta Jeremias que seriam 70 anos. Você entende? Então, se você entender os desenhos, você consegue sair. Você consegue entrar em dimensões. Você consegue romper cadeias, cativeiros. Você precisa entender, amados, a direção profética, os desenhos proféticos. Entende? E aí Deus nos dá o quê? As ferramentas, nos dar apóstolos, nos dar pastores, nos dar evangelistas de reino, nos dar pessoas, mestres, entendeu? Para que nós possamos compreender. Ah, eu não entendo uma palavra profética. Ah, eu não entendo uma palavra apostólica. Vem um evangelista, vem um pastor. Sabe por quê? Porque Deus quer que toda a sua igreja compreenda. Ele quer que toda a sua igreja discirna aquilo que Ele está operando. Você entende, amado? Nós precisamos compreender isso. Por isso que os 5 ministérios, eles são importantes. E você vai ouvir isso nestas reuniões. Todos os ministérios falando, declarando, profetizando, trazendo uma direção, trazendo um ensino para nós. Amém? Então você vê que Daniel estava naquela condição. Estou nessa condição. Estou cativo, estou aprisionado. Mas eu vou buscar os desenhos proféticos. E você vê que ele mergulha e começa a ter o entendimento. E ele começa a pagar o preço. O que Daniel faz, amado? Pois colocou a sua face para buscar Deus em orações, em súplicas e jejum. Amados, se você está num cativeiro, não culpe ninguém. Você é o responsável de sair dele. A igreja entendida, ela sai do cativeiro porque ela entende que ela paga o preço para sair. Você entende?
Ela não está naquele nível porque alguém, porque fulano, porque Beltrano, não. Eu estou nisso aqui, eu preciso olhar minha condição. É isso. Mas sair disso é responsabilidade minha. Sair dessa situação é responsabilidade minha. Né? Às vezes nós ficamos esperando pelo nosso mentor, pelo nosso apóstolo, pelo nosso líder, né? Poxa, ele não visita tanto. Ele não liga tanto. Amados, ele já fez algo. Você entende? A nossa paternidade a gente entende. Foi em Manaus, desatou nossas vidas e pronto. Pronto. As lutas vêm, vencemos, entendemos, nós trazemos resultados. Você entende? Porque nós compreendemos que é nossa responsabilidade militar. É nossa responsabilidade com aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, cuidar disso. Você entende? Você vê que quando o apóstolo Paulo impõe, ou lembra Timóteo de que é responsabilidade dele, é responsabilidade sua. E às vezes a gente culpa o líder, o pastor, alguém, porque não quer me visitar, porque não quer me ajudar, porque não quer fazer por mim. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Saia dessa cadeira, saia dessa vestimenta horrorosa, entendeu? De uma pessoa arruinada, de uma pessoa, entendeu? Que se sente incapaz, de uma pessoa, entendeu? Que enfim, que está cheia de justificativa. Saia disso. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade lutar pelo teu casamento, lutar pelos teus filhos, lutar pela tua casa. E a tua família toda está aqui, apóstolo está aqui, você me ensinou o caminho, está aqui a minha família, está aqui todo mundo, estamos aqui para celebrar o Senhor, para sermos uma ferramenta juntos. Você está entendendo, amados? Aí a gente quer jogar para alguém que não tem essa responsabilidade. Você entende? O apóstolo não tem essa responsabilidade, amado. Ele lança uma plataforma de fundamento e a palavra diz, lá em 1 Coríntios 3,10, o quê? Que cada um, a palavra diz o quê? Que cada um é responsável de analisar, de observar o que está sendo construído. Você é responsável o que você está construindo, como você está construindo a sua vida, a sua emoção, as suas finanças, como você está construindo. Porque se você não estiver construindo conforme a direção, amados, conforme o desenho de Deus, virá com toda certeza o fogo e tudo que é palha já era. Você entende? Então hoje você pode estar bem, mas construiu de uma maneira errada. Então, vem um vento e pronto, já era. Construa fundamentado. Você entende? Nós temos os desenhos, nós temos a direção, temos conteúdos tremendos e poderosos que nos revelam a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Amém? Nós precisamos e nós temos. Então ele fez confissão e buscou arrependimento próprio. Você entende? Ele buscou arrependimento. Fez confissão dos pecados dos reis, dos governantes. Está aí. Esses governantes, amados, muitos países, no ano de 2019, lutaram, guerrearam para estabelecer aborto, casamento gay. Tu acha que isso não trouxe uma grande ofensa contra Deus? O Deus do céu e da terra? Tu acha que esses governantes, entendeu, que estão aí, que lutaram para estabelecer leis que provocam a Deus? Você entende? Então aqui, você vê que ele começa a buscar se arrepender pelos governantes, começa a buscar se arrepender, entendeu? Pelos reis, pelos príncipes, pelo povo. Quem é entendido, amados? Quem já saiu de um nível de lutar pela sua salvação, tem que começar a lutar pelo propósito eterno de Deus. E lutar pelo propósito eterno de Deus é lutar por governo. É lutar pelas nações da terra, para que as nações da terra cumpram a vontade de Deus. E isso significa, amados, nós termos conhecimento dos desenhos que Deus tem para essa terra. E a Bíblia fala isso. A gente não pode ser indiferente. Uma pandemia, uma crise não pode mudar a nossa ótica. Lembra que Deus falou? Alinhamento do quê? Da ótica. Nós passamos meses falando sobre a ótica do reino. Alinhando. Que nós precisamos alinhar. Por que a gente está indo tão bem? Deus mandou alinhar, então vamos alinhar. Vamos fazer as coisas com mais excelência. Com uma maior disposição. Reconheceu a sabedoria de Deus.
e lembrou o pacto eterno e as promessas. Você entende, amado? Então, uma pessoa que quer a transformação da sua vida, a transformação da sua família ou de uma nação, precisa passar, entendeu? Ou buscar esse processo. Não adianta, amados. Não espere. Não espere. Se Daniel tivesse ali esperando, se ele não tivesse sensibilidade no Espírito, iria nascer alguém ali e Deus iria levantar outro e tudo mais. Você entende? Não espere. Deus já liberou os desenhos dele. Então, Deus, ele fala, amém? Deus acabou de falar muito pelo evangelista Cristiano aí, que trouxe uma palavra tremenda, que trouxe uma sensibilidade, um despertar para a gente olhar assim, poxa, eu preciso olhar para o meu próximo, eu preciso olhar para a pessoa, né, que está ali, tudo mais, entendeu? E a ótica evangelística é essa, amados, é a paixão por vidas. O que nós temos feito? Será que dentro da pandemia as pessoas elas querem se converter e literalmente a gente se tornou aqueles que fecham a porta do reino? Não, meu irmão, não vem não, que a gente não sabe nem quando a gente vai reunir. Não, meu irmão, não vai não, porque para não dar gosto no apóstolo com querer reunir de novo. É melhor ficar vazio lá e ninguém vir. Você entende? Quem nós nos tornamos diante disso? Diante dessa pandemia? Será que a gente fica ajudando o outro? Olha, não vai não, olha, não sei não, alguém pegou, alguém ficou. Eu ouvi dizer que outro. Uma paranoia, um espírito maligno que entra no arraial, amados, para trazer essa loucura. Você entende? Essa loucura. Amados, esse vírus ele está em todo lugar. Não adianta. É claro, obviamente, que usamos por uma questão de determinação judicial, que foi por um decreto. Usamos, temos que fazer tudo, até porque é higiene. Eu sempre digo, isso veio para que alguns tivessem higiene também, né? Amados, todas as coisas cooperam. Todas as coisas, não tem. Quando começou a reunir o presbitério, eu falei bem assim, será um tempo tremendo e extraordinário. Deus vai operar poderosamente nessa pandemia. Amados, no período da quarentena, pessoas abriram empresas no nosso local. Pessoas começaram a ganhar dinheiro. Você entende? Eu que nem corro atrás disso, né? Mas Cristo já se manifesta, creio, né? Consegui comprar mais um apartamento. Você entende? Mais um, nem procurava, nem buscava. E de repente acontece. Então coisas extraordinárias aconteceram. Você entende? No meio da pandemia, quando a gente estava orando, buscando, a coisa estava acontecendo. Nós estávamos buscando a Deus e Deus estava enviando provisão. Deus estava enviando recursos financeiros. Deus estava se movendo no meio das pessoas. Temos aqui um casal tremendo, pastor Erlene e ali o Max, que é um rei poderoso. Amados, esse homem lançou, talvez já foi comentado aqui, uma oferta poderosa. Nós somos um grupo pequeno ainda lá, pequeno em números, mas poderoso em fé. E o camarada ofertou um prédio, mais de 1,5 milhão aquele prédio. Você entende? Para o local. Ninguém buscava isso. Cristo se manifestou na cruz. O apóstolo falou agora há pouco, sabe como Cristo se manifesta, o centro? Quando você dá, quando você faz. E tantas outras coisas que acontecem absurdamente. A gente olha lá o nosso grupo e fala assim, rapaz, isso é Deus, não tem como a gente fazer. Não tem como. Ainda teve uma reforma de uma semana. Não tinha o que fazer, pintaram, reformaram tudo lá. Você entende, amado? Ninguém parou. Sabe por quê? Porque estávamos na palavra que Deus direcionou. Você não deveria ter negociado com Satanás esses 6 meses. Mas Deus vai te dar a direção para você recuperar em dobro todos esses 6 meses. Deus vai lhe dar, amém? Então Deus ele continua falando, e não importa, amados, em que tempo, em que momento. Deus falou com Adão? Falou. Deus falou com Noé? Falou. Falou com Abraão? Falou. Deus, ele sempre fala. A gente fala assim, eu não sei o que fazer. Opa, muito cuidado diante de uma crise quando você diz, eu não sei o que fazer nesse momento. Em um momento difícil da tua vida, se você abrir a boca e dizer que não sabe o que fazer, é porque você está desconectado do desenho de Deus.
todos nós precisamos entender que o caos vem e na nossa boca já tem a chave. Olha só. Quando a gente olha o caos, na nossa boca já tem a chave para quê? Para fazer com que o caos saia da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, amém? Deus falou com Josué, Deus falou com Davi, Deus falou com Salomão, amados, em toda geração. Ou tu acha que Deus não falou para ninguém na terra que essa pandemia não viria? Falou. Falou. Você está entendendo? É a nossa postura diante. Deus, ele fala constantemente. Amado, Deus falou até aqueles que não eram, entendeu? Como Caim. Deus falou com Caim? Falou. Deus falou com Caim. Falou com Faraó? Com Nabucodonosor? Falou. Com a mulher de Potifar? Falou. Amados, Deus, ele fala. É a igreja que está com os ouvidos fechados. Eu não entendo. Existe um espírito maligno que faz com que as pessoas elas não compreendam a direção profética. A palavra, eu não entendo o que o apóstolo fala, eu não entendo o que os profetas falam, eu não entendo. Comece a orar para que essa estrutura mental ela caia da sua vida. Deus, ele não quer que você viva glorificando ou falando do reino com uma vida medíocre, com uma vida atada, amarrada. Você entende? Você sabe como a igreja do reino avança? Você quer saber como a igreja do reino avança? Conquistando o território. Se não conquista território, não está avançando. Você está entendendo? E como a gente conquista território, amados? Nós conquistamos, alcançando posições. Nós conquistamos ou avançamos, conquistando famílias, casas. Você entende? É dessa maneira. Se a gente não consegue influenciar as pessoas, a gente não está avançando. Se a gente não consegue estar numa posição de governo, entrar numa posição de supervisor, de diretor de uma empresa, de abrir uma empresa, alguma coisa está acontecendo de errado. Você entende? Alguma coisa está acontecendo. Então o reino, ele avança por conquista de território. Reino, amado, não é somente princípios, valores, se esse não tiver estabelecido em um território. Você está entendendo? Quando é que a nossa família é nossa? Quando nós conquistamos, vivemos os princípios, vivemos os valores, mas nós sabemos que quem governa ali, você entende? É o Senhor. É o Senhor. Então não se engane. Não adianta, eu creio no reino, eu creio no reino. E a tua vida? Eu falei aqui, 17, 18, 19, 20. Quando eu conheci, e Deus havia falado, quando eu conheci o apóstolo Gutenberg, foi em 2010. Outubro de 2010. Aliás, dezembro. Foi em Manaus em dezembro de 2010. Um ano antes, veio uma palavra profética que falou bem assim, que eu iria encontrar um homem no Brasil. E que esse seria o qual Deus iria me ligar para me direcionar em muitas coisas. Minha paternidade nem conhecia o camarada. Nem sabia. Ele nem sabia que eu existia, eu nem sabia que ele existia também. É muito bom quando a gente encontra e é conectado, amados, com pessoas do reino. Com gente, entendeu? Que manifesta a espécie, a semente do reino. Você entende? Então nós precisamos entender. E Deus continua falando. Deus falou pelo evangelista. Deus está falando pelo profeta. Deus vai falar pela pastora Marisa que está ali. Você entende? Tem uma história tremenda, um testemunho tremendo. Fala pelo apóstolo, fala pelos pastores, fala por todo mundo, amado. Você está entendendo? Você compreende? Eu queria rapidamente, você que é o ministro apóstolo também, se coloque de pé rapidamente, só para a gente ler um versículo. Se coloque, Isaías 55:11. Se coloque com a Bíblia aí. Eu vou ler, mas eu quero que vocês acompanhem. Para vocês verem assim, Deus continua falando, somente os ministros. Pastor Diego, pastora Larissa. Isaías 55:11. Ok? Assim será, localizou? Já? Assim será minha palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia,
mas cumprirá tudo o que determinei e prosperará para o qual enviei. Olha só, amados, você escutou? Você escutou os ministros falando a palavra de Deus? Você escutou Deus falando? Você entendeu? Olha só, assim será minha palavra, que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas cumprirá tudo o que determinei e prosperará para aquilo que eu enviei. Você entendeu, amados? Você compreendeu? Obrigado. Podem sentar? Já não terminamos. Vamos já terminar. Olha só. Você compreendeu? A palavra de Deus, ela é. E a palavra de Deus flui pela boca dos ministros. A palavra de Deus flui pela tua boca. Você entende? Pela boca da igreja é necessário que o poder do reino flua. Você entende? Se não fluir da nossa boca, não fluirá das nossas ações. Se a gente tem dificuldade de falar do reino, da cultura do reino, se nós temos dificuldade de falar da essência do reino, avalie nos mover em ação. Você entende? Se você não fala, se você não expressa, se você não declara, se você não profetiza o reino de Deus, avalie na ação. Então comece a declarar, comece a profetizar, comece a dizer aquilo que Deus determinou, amém? Amém, queridos? Aleluia. Então nós precisamos entender isso, precisamos compreender tudo isso. Olha só, estamos terminando. Quando Deus ele mostra uma direção profética, e isso a gente vê na vida de José, quando Deus ele mostra, você recebeu assim um decreto, profecia assim, olha, Deus vai colocar uma empresa na tua mão. Deus ele vai colocar isso na tua mão. Você vê o quê? O trono. É ou não é? Você vê assim, não, Deus vai fazer isso. Eu te pergunto, dentro do sonho profético, Deus mostrou a traição dos irmãos? Deus mostrou a cisterna? Deus mostrou a prisão? Deus mostrou o assédio? Não. Então tem coisas na tua vida que vêm para purificar, para arrancar a carnalidade, para aumentar a fé. A fé de José era para ver o trono. Para ver o trono. Eu vou ser diretor de uma empresa, eu vou conquistar isso. É muito fácil você ver o fim. O difícil é você ver e viver os processos que vão te levar ao destino. O difícil para muitas pessoas que desistem, para muitas pessoas que abrem mão, é justamente o processo. Eu vou dizer algo para você. Nenhum dessas situações, eventualidades ou situações que aconteceu na vida de José, foi capaz de roubar a vida dele, de roubar a fé naquilo que ele tinha visto no final. Então, se Deus falou que ele iria te ungir, te levantar para um lugar maior, amados, e você está passando uma guerra, uma luta, está debaixo de humilhação, está debaixo de um jugo, não te preocupa. Isso é para purificar, arrancar a carnalidade, trazer sobre ti um nível maior de fé e saber o quanto você está aliançado com o que Deus te mostrou. Você está entendendo? Porque se ele te mostrou, como a gente falou, nenhuma palavra dele volta vazia. E este é um lugar que foi cheio de palavra profética. Muitos profetas já passaram por aqui, já liberaram palavras, decretos sobre a sua vida. Então, não pense diferente. Se Deus te mostrou, ele vai fazer, ele vai estabelecer na sua vida. Amém? Aleluia? Agora é claro, óbvio, que nós também temos ali exemplos que Eli, Sansão e Saul foram pessoas que Deus falou, Olha, tu vai me servir e toda a tua geração. Olha, eu vou te levantar e tudo mais, Você vê. Só que foram pessoas, amados, que não cuidaram da sua fé. Que não cuidaram da sua vida. Não cuidaram daquilo que Deus deu a eles. E eu vou falar, para Deus não tem problema nenhum. Porque Deus, ele tem aliança. E ele está, de fato, aliançado com a sua palavra. E não
amados, com uma pessoa que não quer viver o pacto da aliança. Ele tem aliança com a palavra dele. Então, se nós estivermos alinhados, com toda certeza Deus vai fazer. Você entende? E você vai ver que para Deus não tirar Eli, tirar Sansão, todos os homens que chegaram ao nível de viver uma vida natural, todos eles viveram o quê? O sobrenatural de Deus, sim ou não? Todos, o sobrenatural de Deus. Mas de repente, amados, eles deixaram que as suas vidas entrassem no nível natural, amados. E quando a gente entra no nível natural, a gente está subjugado às questões que não interessam a Deus. Para Deus, Ele quer se relacionar com o homem espiritual. Você entende? Por isso, te esforce, pague o preço, busque. Você vai ver que esses homens, eles não cuidaram da unção. Eles não cuidaram da consagração deles. Você vai ver lá, Eli chegou a um tempo que os filhos faziam, Eli nem. Você vai ver que Saul tinha uma vida supernatural, fazia de uma maneira mecânica. Sansão usou todas as habilidades, todas as capacidades dele para o prazer próprio. Ah, eu sou um cara esperto. Ah, não, agora eu aprendi a falar de uma maneira, vou usar em benefício. Você entende? Amados, tudo que for derramado sobre a tua vida será para a expansão do reino. E Deus vai te colocar na posição certa, vai te dar as ferramentas necessárias e vai não somente te preparar para o serviço público, vai te dar sabedoria, inteligência e interpretação daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Está entendendo? Então nós precisamos compreender isso. Não podemos ficar com uma mente fechada, não podemos ficar assim, ah não, agora eu já estou... Não, calma aí, avance. Avançar no reino é conquistar território. Você entende? Avançar. Ou tu acha que Deus te colocou numa posição e pronto. Está errado. Está errado, amado. Deus te colocou no primeiro degrau. Comece a buscar a Deus para Deus te colocar em outros níveis, amém? Em outros níveis. Só que a gente tem uma dificuldade terrível, né? E aí é a cultura familiar, é a cultura, enfim, da nação brasileira, é a cultura da religião, tudo. E quando Deus fala bem assim, olha, eu vou fazer isso na tua vida, a gente se vê como, não, eu sou um coitado, eu não sou ninguém, eu não posso, eu não consigo. Estamos aí com desafios da mídia, né? Tem pessoas que falou, eu não sei mexer nisso. Bom, tu não sabe, e qual é a tua missão? Saber utilizar a mídia. É ou não é? Ah, eu não sei como faz, eu não sei para onde vai. Então, a tua missão é aprender. A tua missão é conhecer. A tua missão é fazer com que isso seja algo que você possa utilizar para o reino de Deus. Você vê lá em Juízes capítulo 14, quando, aliás, Sansão aí, né, Juízes capítulo 6, 12, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, né? Homem valoroso, que nada, eu sou um traste. Homem valente, eu sou um frouxo. Homem ousado, que nada. Você entende, amados? Como é que você se vê diante de uma palavra profética? Eu vou dizer, muita palavra profética não aconteceu na vida de muitos. Não é o problema dos profetas que liberaram sobre você. O problema é da estrutura de quem você é. Uma cultura de ruína, dos seus pais, da cultura, enfim, do meio que você viveu. Você não consegue ter uma visão grande, ampliada. Alguém fala assim, olha, tu vai sair desse nível de vida e Deus vai te abençoar e te colocar num nível maior. Pô, mas como? Se eu vendo bala na rua, se eu faço isso, a primeira coisa que o inimigo faz você enxergar é a tua estrutura ali, ó, que está ali, que foi rotulada em você. Mas o que acontece? A palavra do Senhor vem. O anjo do Senhor veio e quebrou aquela estrutura em Gideão. Eu sou menor não, tu não é menor não. Eu sou um covarde. Não, você não é um covarde, você é valoroso. Eu não vou conseguir, você vai conseguir. Então a palavra profética ela vem para destruir as estruturas. Quantos de nós, e eu era um desses, amados, vivia na ruína. Quando a palavra do reino veio sobre a minha vida, em nível de palavra profética, de ruptura, Deus me abençoou, tirou do nível de ruína, amados. Você entende? Os irmãos iam na minha casa, parecia uma casa de terror. Você entende? Então, o reino, ele é de fato. Mas aí a gente olha para a situação.
o meio em que eu vivi, o meio em que eu fui criado, se era debaixo de negatividade, de ruína, de pobreza, de miséria, então eu vou crescer. E ainda que eu tenha oportunidade, mas eu nunca vou conseguir romper para um nível maior. Porque existe uma estrutura. E essa estrutura Deus quer quebrar da igreja. Você entende? Porque como é que a igreja pode ser usada, amados? Na oração, amém. No jejum, amém. Em de outras maneiras espirituais, sim. Mas também Deus quer usar com ferramentas que se movem nessa terra. Sim ou não? Você numa posição melhor no seu trabalho, na empresa, você com uma empresa própria. É ou não é? Com recursos financeiros. Você entende? Que foi ministrado agora há pouco. Cristo sendo o centro. Cristo sendo o centro da sua vida. Amém? Então nós precisamos olhar desta forma. E aí, amados, a palavra profética nós precisamos estar em conexão contínua. 1 Reis 17, 2-9. Ali quando Deus fala, para o profeta, ele diz, retira-te daqui e vai para o ribeiro. Rapaz, Deus é muito dinâmico. Deus é muito dinâmico. Pessoas, elas passam privações, necessidades, porque elas demoram a interpretar ou a entender. E se elas demorarem a entender e compreender, elas vão demorar em agir. E quando elas vão agir, já é tarde, já secou. Você entende? Já parou, já fechou. Você entende? Então nós precisamos compreender, na hora que Deus falar, é agora. É agora, eu vou compartilhar com a minha paternidade. Se fechar ali, eu sei que vai acontecer na minha vida. Amém? Nós precisamos, quando Deus fala para ele sair e ir para o ribeiro de Querite, E aí beberia da água dali, e os corvos trariam pão e carne pela manhã e à noite. E depois que isso terminou esse período, que Deus fala de novo, agora você vai sair e você vai para Sidom. Lá eu vou levantar uma mulher que irá te sustentar, irá te manter. Você entende? Você vê, amado, a porta fechou hoje, significa que a porta precisa abrir amanhã, uma outra porta, sim ou não? Sim ou não? Se parou aqui um recurso financeiro, se parou aqui, é porque precisa abrir uma outra fonte. Você entende? Amados, Deus ele não vai fechar para que tu entre numa escassez se você estiver conectado. Fechou aqui, é porque ele está abrindo outra. E o problema é a gente encontrar aonde está fluindo a outra fonte. É ou não é? Mas Deus ele fala, agora você sai daí, você vai para Sidom, porque lá já está preparado, já ordenei, já falei para que uma viúva te sustente. Você está entendendo? Todas as pessoas que elas entram em embaraço, porque elas não conseguem discernir o que Deus está fazendo, como Deus está se movendo. Se fechou, não é o fim. Você entende? Se você foi demitido, não é o fim. Se algo de ruim aconteceu ali, não é o fim. É o momento de você começar a buscar uma outra fonte, uma outra maneira, alinhar a ótica, entendeu? Daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amados, é muito importante esses encontros. É muito importante esses momentos. Sabe por quê? Porque a coisa sempre fala a coisa mais importante, mais rica, mais necessária, imprescindível, que é nós, enquanto igrejas e filhos de Deus, precisamos, é uma palavra. Todo o meu percurso de vida espiritual, a palavra de Deus, ela mudou as circunstâncias da minha vida, mudou a minha vida e me levou para níveis maiores. Então, momentos como esse daqui, ele é importante, porque as palavras, elas definem, principalmente a palavra de Deus, que elas nos mostram. Você entende? Elas nos mostram. Lá em 1 Samuel mostra, ali quando Deus fala para Samuel que iria ungir Saul, E é interessante, porque Deus já preparou uma palavra para você, ou já liberou uma palavra para você. Talvez você estava perdido buscando o quê? Jumento, E aí veio uma palavra. E eu pergunto, o que você está fazendo hoje mesmo? Continuando buscando jumentos? Você entende? Então, Deus prepara uma palavra. E se Ele prepara uma palavra, Ele já montou todo um cenário para você viver. Todo um cenário. E aí, quando Saul
se depara, ele busca, na verdade, ele sai dali para se encontrar com o profeta. Você é o profeta? Sim, eu sou o profeta. Sabe o que o profeta diz? Deixe as jumentas que já encontraram. Suba, almoce, sente comigo à mesa. Amado, rapaz, há um convite melhor do que esse que o reino nos faz? Para com essa vidinha medíocre. Sai desse nível. Vem, vamos subir. Suba comigo. Né? Sente à mesa e coma do melhor. Há um convite, amados, nós precisamos exatamente disso. Nós precisamos buscar pessoas que nos conectem ao reino de Deus. Nós precisamos buscar pessoas, e aqui, nessas pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores, são pessoas que nos conectam ao propósito de Deus. Você entende? E quando isso acontece, a nossa realidade muda. Quando isso vem, a situação toda, amados, é transformada. Eu falei para o Cristiano agora há pouco que a maior parte da ministração dele estava conectado com isso aqui, sobre alinhamento, quando ele estava falando assim, mas esse é um ponto, esse aqui é outro ponto. E eu vou dizer, Deus não está falando lá em Belford Roxo, Caxias, né? Belford Roxo, somente. Deus não está falando somente em Manaus. Deus não está falando em outros lugares. Amados, isoladamente, Deus está soprando sobre a terra uma direção. Você entende? Deus está soprando sobre a terra uma direção. E cabe a nós viver dessa forma, amém? Então, você precisa colocar isso. Você precisa se conectar com pessoas que liguem você ao destino. Você entende? Você vai se deparar com pessoas. Nesses próximos dias aí, ou entre esses meses desse ano, você vai se deparar com pessoas que vai lhe mostrar a oportunidade que você estava esperando há muito tempo. Ou que você já estava caído. E você vai ouvir, você vai ver algo que vai te reconectar novamente a um tempo oportuno, a um momento de bonança na sua vida. Você entende? Então isso vai gerar novamente uma nova expectativa em você e você precisa crer que a palavra de Deus, ela é constante. A palavra de Deus, ela continua fluindo sempre. Amém? Jeroboão, quando se encontra com o profeta Aías, né? O cara estava lá trabalhando e tudo mais. E o profeta chega lá e começa a levantar, ungir ele como rei, porque Deus tinha mandado. Você entende? Esse é um tempo onde Deus vai levantar muitos reis. E isso já tem sido dito pela boca da nossa paternidade, do apóstolo Gutenberg. Você entende? E quando ele fala isso, há uma resistência de estrutura cultural. Por quê? Porque você viveu com família pobre, seus pais foram pobres, ou o Brasil é pobre, a tua região é pobre, o teu bairro é pobre, alguém é pobre para que você justifique que você não pode ser um rei. E aí vem um homem de Deus e fala que você será um rei. E que eu disse para lá em Manaus, falei bem assim, os caras que eram empresários que estavam aqui em cima, quebraram. Então se eles quebraram, ele ficou igual a quem? Quem não tinha nada. Deus não é bom? Então o que não tinha nada está igual os que quebraram. Se é bom ou ruim, para quem quebrou, não sei, mas Deus está dando oportunidade igual para todo mundo crescer. Eu não posso, porque aquele cara é empresário, aquele cara está na frente. Agora o cara está zerado. Você está zerado e o cara está zerado. E o que você precisa? De uma palavra profética que te leve e te ligue e te levante a ser esse grande empresário. Porque o empresário que estava acima de você, que era injusto, o empresário que era corrupto, quebrou, ele caiu. E aí você que é justo, mas não tem nada. Você que é justo, que ora e está pedindo uma oportunidade. Essa pandemia, ainda que o inimigo se levantou, ainda que o inimigo usou, essa pandemia é a ferramenta de Deus para levantar os reis. Porque se os grandes que estavam com todo o poder, com todos os recursos, se quebraram, então abre-se uma porta, amados. Abre-se uma porta para que outros grandes empresários se levante. Você entende? Então, amados, vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos orar por isso, para que haja esse desatar na nossa vida, para que haja esse liberar desta unção sobre a nossa vida. Comece neste momento a se mover, comece nesse momento a agir, não fique parado, Senhor, neste momento, Pai, queremos, Senhor Deus, que as portas, Senhor Deus, que Tu abriu, Senhor Deus,
comece a se revelar para nós, Senhor. Não interessa se é o início, o meio ou o fim, meu Pai. Nós queremos entrar nesta dimensão. Nós queremos mergulhar nesta dimensão, Senhor Deus. Queremos declarar, Senhor Deus, nesta noite, que toda palavra, Senhor, de alinhamento, toda palavra de direção, toda palavra profética, a palavra, Senhor Deus, que nos ativa, Senhor Deus, venha romper estrutura, Senhor Deus, que há na vida desta pessoa, Senhor Deus. Senhor Deus, esta unção que tu liberou sobre a vida desta pessoa, que há tempos parados, Senhor Deus, neste momento começa a vir um fluir novamente, rios de águas vivas, Senhor Deus. Senhor Deus, comece a fazer com que essa pessoa se torne operante, Senhor. Comece, Senhor Deus, a elevar ela, meu Pai, para o nível de fé. Pai, também nos levantamos nessa noite para contrapor o espírito de medo, o espírito de terror, o espírito de enfermidade, toda seta maligna que veio, Senhor Deus, do inferno para tentar, Senhor, amordaçar a igreja, para que a igreja nesta nova década não fale do teu evangelho com poder. Neste momento, Senhor Deus, declaramos que esse espírito está atado, Senhor Deus. Declaramos, meu Pai, que o ano 2020 é o ano de primícia, Senhor. E Satanás tentou roubar essa primícia. Satanás tentou roubar esse ano. Satanás tentou paralisar a igreja, Senhor. Porque essa próxima década, Senhor, seria uma década de expansão do teu reino. Reis e sacerdotes, Senhor Deus, seriam levantados em ousadia. Satanás sabia, Senhor Deus, mas, Senhor, tu falou pela boca dos teus profetas. E hoje a igreja começa a se levantar em ousadia para declarar que os meses que foram sequestrados voltarão em dupla honra, em conquista dobre, Senhor. Virá, Senhor, para a tua igreja, Senhor Deus, recursos financeiros. Virá, meu Pai, para a tua igreja aquilo que precisa, Senhor. E esta palavra, Senhor, comece a gerar temor, Senhor Deus. Temor, meu Pai. Senhor Deus, essa pessoa que está orando, Pai, por alguém que está enfermo, haja, porque é o teu espírito de vida, assim como tirou, Senhor, aquela jovem do coma, meu Pai, toda palavra que já está na nossa boca é uma ferramenta de cura, e aonde há caos, esse caos irá sair. Aonde há enfermidade, essa enfermidade irá sair. Aonde há ruína de empresas, essa ruína sairá para dar lugar à prosperidade, porque a palavra do Senhor traz sobre a vida da igreja prosperidade. Senhor, essa palavra liberada, que repouse, Senhor, no espírito desses amados, que repouse, Senhor, no espírito da igreja, Senhor, e assim, meu Pai, ela possa se levantar em ousadia, ainda com as mãos levantadas. Comece a orar, comece neste momento a levantar um clamor, assim como Daniel, Senhor Deus, se humilhou, meu Pai, se humilhou para que aquele ciclo, Senhor Deus, rompesse, para que aquele ciclo, Senhor Deus, ali naquele momento, Senhor Deus, se acabasse, Senhor. Senhor, nesta noite oramos, meu Pai. Oramos, Senhor Deus, para que todo ciclo que se abriu aonde o diabo tem tentado agir, Senhor Deus, nesta noite se feche, Senhor Deus. Tira, meu Pai, a tua igreja de todo cativeiro. Senhor, oramos, meu Pai, por esta geração, Senhor Deus. Oramos pelos filhos. A tua palavra diz que será uma geração poderosa, Senhor Deus. Reis, Senhor, estão sendo preparados. Reis, Senhor Deus, que assumirão, meu Pai, com temor, Senhor Deus, com, Senhor, obediência, meu Pai, a tua palavra. Posições grandiosas nessa terra, Senhor Deus. Oramos, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, damos graças a ti, Senhor Deus. Um forte aplauso ao Senhor, igreja. Mais, glorificando ao Eterno, mas com grande grito de júbilo, aleluia! Oh, aleluia, Senhor! Aleluia.